até Tabernáculo, aonde nós vamos trabalhar muito cura, libertação, fundamento, corrigindo a nossa vida em alguns pontos, né? Em vários pontos, porque muitas vezes o que nos impede de viver um avivamento pessoal, um avivamento na nossa família, né, na nossa vida espiritual, emocional, financeira e física, muitas vezes está relacionado a alguns pontos que nós vamos mencionar aqui. E quando nós falamos sobre fundamento, cura e libertação, nós não estamos falando de algo para resolver a nossa vida. Porque muitas pessoas vêm para Deus, fazem esse tipo de propósito para que Deus resolva algo da vida dela. Mas antes de resolver qualquer área da sua vida, que Deus quer resolver você. Deus quer resolver a mim. Mais do que arrependimento, Deus quer que a gente se volte para Ele. Entenda, não é ter a bênção de Deus, mas é ter o Deus da bênção. É ter comunhão com Ele. E a palavra fala que os nossos pecados é o que faz separação entre nós e o Senhor. Mas existe uma boa notícia. Se nós confessarmos, se nós arrependermos, se nós deixarmos, há um propósito. Crônicas 7,14 vai falar que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, ele iria voltar. Nós iria perdoar os nossos pecados, iria sarar a nossa terra. Existe a terra pessoa, existe a terra que é onde você mora. Amém? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é pegar um ponto. Então, cada dia nós vamos trabalhar um ponto e nós vamos levantar uma medida de arrependimento. Poderia estar fazendo uma campanha. Vamos fazer uma campanha aqui, porque Deus vai mudar a sua vida e nós vamos orar, sapatear, relampear, cuspir fogo. Mas isso não é o propósito, amados. Não é apenas um chamariz para que você venha e faça um propósito. Para que no final uma oferta seja recolhida. Não, irmãos. Esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é que você se volte para Deus. Nós vamos ver que todas as peças bíblicas, elas apontam uma questão que já aconteceu ou vai acontecer. Exemplo, nós temos Páscoa, né? Páscoa ali simbolizando o povo que saiu do Egito, né? E também a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa Páscoa, ela não tem a ver com o coelhinho de chocolate, né? Com ovo de chocolate que tem brinquedo dentro, não. Mas está relacionado àquele que morreu, ressuscitou, está entre nós, e ele é vivo. Ele é vivo. Ele curou, ele cura, ele vai curar. Existem enfermidades que estão extremamente condicionadas a uma brecha, a um pecado, a uma porta. E existem espíritos de enfermidade. A palavra fala que havia uma mulher que estava encurvada a partir do momento que o Senhor ministrou ela se endireitou imediatamente. Então, existem espíritos de enfermidade. Existem outros que trabalham em outras dinâmicas. E eu quero, nesses dias, nós vamos passar por essas questões. Amados, Páscoa fala sobre essa expressão.
Nós vamos ver asmos, né? Pães asmos. Nós vamos ver Pentecostes, a descida do Espírito, a entrega da palavra, esse mover do Senhor, aonde ele... você vai ver que existem, se eu não me engano, acho que 3 períodos de 40 dias. Primeiro, Moisés desce, ele encontra aquela situação do povo, o bezerro de ouro e toda aquela aberração. Ele desce, indignado, ele quebra as tábuas da lei, as tábuas ali que o Senhor lavrou. Existe uma história que na tradição hebraica, muitas vezes eles falam que essa pedra que o Senhor lavrou é como se ele tivesse tirado do próprio trono e escrevido. E há uma história que diz que Deus não mandou Moisés quebrar. Enfim. Aconteceu que o povo pediu perdão, né? O povo ali estava meio receoso, né? De primeiro momento, Deus não perdoou o povo. Mas depois, Moisés sobe e Deus perdoa o povo, no sentido de... Ele dá também ali a lei do Senhor, é onde ele derrama ali a revelação dos 10 mandamentos, né, que dá ao seu povo ali, e começa todo um trabalho. Mas nesse caso, Moisés teve que levar a pedra. Fogo, meu irmão. Ele teve que pegar e levar a pedra. Enfim, um esforço por conta de algo que Deus até não tinha mandado fazer, né? Enfim, esse é um tempo de preparação, amados. Porque o Senhor, ele quer tabernacular entre nós. E o nosso Deus, ele é santo. E para que ele se manifeste e permaneça no nosso meio, manifestando na nossa vida, nós precisamos expressar uma coisa chamada santidade. Nós não podemos abrir mão desse. Então, o processo de santidade, ele vem com o processo de santificação e de purificação. É o desejo de voltar para Deus. Então, existe um termo no hebraico que chama techuvá. Alguém aqui nunca ouviu falar nesse termo? Techuvá? Alguém que nunca ouviu falar nesse termo de techuvá? Todo mundo já ouviu falar. Esse termo techuvá, muitos conhecem como arrependimento. Só que techuvá, no hebraico ali, ele não é apenas arrependimento. Arrependimento é uma parte do que significa essa palavra techuvá. A palavra techuvá, ela está relacionada ao propósito de voltar para Deus. Se volte para mim, que eu me volto para vocês. Sabe, quando nós vamos lá para a bênção araônica, né, ou a bênção apostólica ali, existe uma expressão, né, que é que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, ele levante o seu rosto e te dê a shalom. Muitas vezes, nós vamos ver a expressão do rosto caído, ou do rosto para baixo, assim, como uma expressão de ira, né? Então, Deus até pergunta, né? Por que descaiu o semblante, cara? E quando se levanta o rosto, nós estamos falando de alguém feliz, de alguém satisfeito, de alguém
que descansa. Então, quando o rosto do Senhor brilha sobre nós, quando o rosto do Senhor se levanta nas nossas vidas, isso significa o favor dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. Então, para que isso aconteça, não é apenas uma oração, um micro-ondas de 3 minutos. Para que isso aconteça, eu preciso me voltar para Deus. Entende? É dar meia volta. Então, eu passei 1, 2, 3, 4, 5 anos vivendo só para mim. Agora, eu vivo para Ele. Eu estou voltando para Ele. Então, nós vamos fazer esse propósito aqui, não para que você tenha coisas de Deus, mas para que você volte para o caminho. Sabe aquele primeiro amor? A proposta é que você volte para, não para a questão quando você era menino na fé, mas, né, mas o nível de inocência, o nível de santidade, sabe, santificação, de buscar comunhão com o Senhor. Para esse vazio sair daí, para essa ansiedade sair daí. Porque Deus precisa reinar no teu coração. Tudo que não está na mão de Deus, está na mão do diabo. Não existe ponto neutro. Então nós vamos transportar tudo isso e pedir, Senhor, em nome de Jesus, eu quero me arrepender por ter entregado. Sabe? Existem pessoas que concordam com o diabo. Como que uma pessoa concorda com o diabo? O diabo falou que você é derrotado, você acaba aceitando que é. Sabe, você já se rendeu, aceitou ser um cristão pornográfico, desculpa a expressão, que não vence a pornografia, que não vence os maus pensamentos, que não leva a santidade a sério, não leva a presença de Deus a sério. Você está sendo... nada passa aos olhos dele. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje é o ponto do orgulho e da arrogância. Você conhece alguém orgulhoso? Lá no Japão? Conhece? Conhece alguém orgulhoso? Lá nas Filipinas? Você conhece alguém orgulhoso em, vou falar agora, Massachusetts? Porque só lá que tem, né? Aqui não tem, não. Então nós vamos pedir perdão ao Senhor pelo orgulho. Só que orgulho tem nome, amados. Orgulho não é apenas falar, eu não sou orgulhoso, eu sou humilde. Eu sou um pouco humilde. Eu não sou desumilde, né? Como diz, se é que existe essa palavra, né? Então nós vamos entender que a maior fonte do que nos leva a sofrer, a cair e a permanecer caídos, é uma coisa chamada orgulho. A humildade, eu vou falar o que é a humildade. A humildade, muitas vezes, é a qualidade de ter a agilidade de se render a Deus. Muitos de nós somos lentos para obedecer a Deus. Nós somos lentos para nos render à palavra com o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Deus fala uma coisa e a gente é obstinado. Não, Jesus, espera um pouquinho, né? Então, deixa eu ali... Nossa, você vê, né, que Jesus não... o rapaz queria sepultar o pai, e Jesus falou, deixa os mortos sepultar os mortos. Então, é a qualidade de quem age com algumas características, com simplicidade.
É de assumir as responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem vitimismo, sem soberba, sem vaidade, sem apontar ou transferir o erro aos outros, mas assumir é falar: Deus, eu pequei, eu errei, eu me afastei de ti, eu virei as costas para ti. Entendeu? Eu peguei aquilo que não era meu, eu me afastei da sua presença. É ser sincerão mesmo, sabe? E nós vamos entender aqui algumas características. A palavra fala em Mateus capítulo 7, verso 20: pelo fruto conhecereis. O fruto sempre é o resultado interior de uma árvore. Então vamos ver algumas características, alguns frutos do orgulho. Exemplo, prepotência é um fruto do orgulho. O que é prepotência? É falar que sabe quando não sabe. É falar que tem quando não tem. Vaidade é outra característica, outro fruto do orgulho. Ostentar, mostrar que tem, mostrar que é. Atalho, querer tudo mais fácil, querer pular processos, não querer dificuldades. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos algo mais fácil. Temos preguiça de debruçar nos estudos. E às vezes é aquela dificuldade que você tem, é aquele nível de, vamos dizer assim, atrito com a informação, aquela dificuldade é que vai gerar a questão ali das conexões neurais necessárias para que aquele entendimento, para que aquele conhecimento permaneça muito tempo no seu cérebro. Mas não, a gente só quer coisa fácil, só quer coisa, não quer pular processo, não quer dificuldade. Todas as vezes que você dá algo mastigado, algo pronto, não deixa a pessoa muitas vezes sofrer um pouquinho ali. Isso acontece muito, amados, quando dos pais com os filhos. Não, peraí, meu filho, você não pode sofrer. Às vezes ele precisa passar por um processo para ele dar valor em algumas coisas. Você está cortando a autonomia do teu filho, da tua filha, e ensinando que tudo é fácil e na mão. Você está formando um narcisista. É assim que nascem os narcisistas. Sem limites e dá tudo na mão. Então nós vamos arrepender por isso. Zona de conforto. O que é a zona de conforto? Se acomodar, querer crescer sem estudar, não se capacitar, não se atualizar. Zona de conforto. O que mais? Uma outra característica, um outro fruto do orgulho. A falta de perdão. Não, pastor, é porque o senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo. Falta de perdão é orgulho. No fundo, você acha que você é melhor que a outra. Desrespeito é orgulho. Então, o desrespeito com os pais, desrespeito com os mais velhos, desrespeito com figuras de autoridade. Você chegar nos seus pais e falar: e aí, velho? É assim que se fala com o pai? É assim que se fala com a mãe? Bênção, mãe. Bênção, pai. Você já percebeu que essa é uma geração sem bênção? Não se pede mais bênção. Não se pede mais bênção. Por quê?
estão olhando. Olha para você ver como é que é a coisa, né? Antes, criança não ficava rodando ao redor da mesa ali, sabe? Então, onde tinha adulto conversando, criança tinha que brincar ali do lado ali. Não podia ficar atravessando, não podia ficar. Tinha respeito, ordem, o, né? Toda uma ordem ali. Hoje não, o menino atravessa, bate na cara do pai, da mãe, ninguém faz nada. Aí trouxeram os filhos para o par de igualdade, igual os pais. E agora os filhos estão acima dos pais. Inversão de valores. Desrespeito. Impressão de orgulho numa geração. Então, já não tem pessoas orgulhosas. Já é uma cultura orgulhosa. Desrespeito. Figura de autoridade. Senhor, senhora. Desrespeito. Falta de autorresponsabilidade. Então, eu jogo tudo pro outro. Não. Aconteceu algo? Beleza, qual é a minha parte? O que eu posso fazer para poder ajudar a resolver isso aqui? Não, eu jogo no colo do outro, se vira. Não, você tem responsabilidade. Dentro de uma família, seja ela na sua família, no seu núcleo familiar, dentro da sua casa, do seu trabalho, na sua igreja, você é um filho, você é responsável, você tem uma responsabilidade ali dentro. Outra coisa, crítica. Crítica infundada, aquela pessoa que está sempre criticando os outros. Uma crítica orgulho, irmão. Faltou autorresponsabilidade, nasceu uma crítica. Eu não estou falando, amados, que nós não temos de. Nós temos que ficar passando pano e fingir que nada está acontecendo. Não é isso. Mas, sempre quando vier uma crítica, ela deve vir com uma solução, se possível, você sendo parte da solução. Sei eu. Autossuficiência. Aquela pessoa que ela não pede ajuda. Não, pode deixar que eu faça aqui. Não, não, não quero ajuda não. Pediu alguma coisa, não foi feito na hora ali? Não, pode deixar que eu vá. Autossuficiência. Não pede ajuda. Sofre calado, mas não abre o coração. Isso é orgulho. Ah, eu me virei até aqui, não vai ser diferente. Orgulho. Ingenuidade. Aquela pessoa que não tem, entre aspas, né? Entenda, irmãos, com bons ouvidos, malícia, né, nas coisas. Aquela pessoa que não filtra bem as coisas, né? Então vem uma pessoa só porque ela tem a cara bonitinha, vai lá e faz algo, aí essa pessoa vai lá, engana, faz um monte de coisa. Nossa, mas eu confiei. Tá difícil confiar nas pessoas, claro, é ingênuo, né? Então eu começo um relacionamento, eu sei que esse relacionamento não não é de Deus. Tem julgo desigual, tem uma situação ali complicada. Ingenuidade. Não, eu vou converter ele. Ah, é, irmão, agora existe namoro evangelístico. Meu Deus. Amados, pelo menos eu não conheço nenhum que deu certo. Não, eu vou mudar ele, eu vou mudar ela.
Teimosia, desobediência é uma característica, é um fruto do orgulho. Perdão. Insatisfação, reclamar de tudo, ver tudo negativamente, é orgulho. Deixa eu falar, se tiver insatisfação no seu coração, dentro do seu casamento, você vai começar a olhar para fora. Se você tiver insatisfação dentro do seu trabalho, você vai começar a olhar para fora. Se você tiver insatisfação na sua vida, você vai começar a olhar para fora. Se você estiver insatisfeito com Deus, você vai começar a olhar outros deuses, outras coisas que são mais fáceis, que têm um resultado mais rápido. Tá entendendo? Cuidado com a insatisfação. É um orgulho. Ingratidão. Ingratidão é orgulho. Não reconhece o que os outros fazem. Não reconhece as oportunidades. Não reconhece os livramentos de Deus. Não reconhece a vida de ninguém. Não reconhece a graça de Deus sobre cada situação. Orgulho. O que mais? Desonra. Desonra é orgulho. Então, vamos trazer aqui o que é desonra na prática. Vamos lá. Desonra contra a autoridade. Quando eu me vejo melhor que a autoridade. Quando eu me vejo melhor ou igual. É orgulho. Agora, com os meus pares, nós temos pessoas que estão, vamos dizer assim, no mesmo nível de... São meus conservos, são meus colegas de trabalho, são pessoas que estão no mesmo nível que eu. Não é o meu chefe, não é um líder, não é o meu pai, não é minha mãe. Então, qual é a característica de desonra? Eu vou competir. Quando eu começo a querer competir e me mostrar também ser melhor, diferente, ou me sobressair sobre essa pessoa, é orgulho. Desonra é orgulho. E para baixo, né, com as pessoas que estão sob a liderança, as pessoas no qual eu cuido, os meus filhos, né, eu sou alguém estabelecido como autoridade, alguém que tem ali um nível de responsabilidade sobre essas pessoas. É quando eu sou alguém que trata mal, ajo com arrogância, uso todas aquelas características de cima para ver o outro como inferior, né? Não, você não está no meu nível. Olha o orgulho. Então, isso é muito sério. Outra coisa, inveja. Inveja é orgulho. A inveja, ela nasce assim. Não, o outro não merece o que ele tem. Ele não merece estar onde ele está. Ele não merece. Eu é que tinha que estar lá. Inveja é orgulho. Impaciência. Estresse, impaciência. É orgulho. É orgulho. Vitimização é orgulho. Falta de compaixão é orgulho. A pessoa está passando por uma dificuldade. Ah, mas também a pessoa também não ajuda, sabe? Faltando compaixão no seu coração. Espera aí. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, falando que você tem que se colocar no lugar do outro.
mas é trazer essa pessoa para uma compreensão em amor. Se a pessoa tá lascada, você coloca no lugar do outro, é dois lascados, né? Não, você vai trazer a pessoa, fala, cara, eu entendo o que você tá passando, sei que não é fácil. Eu não tô na sua pele, mas é aquela questão, né, de chorar quando você chora, se alegrar quando você se alegra. É a compaixão, é estender a mão, né? Justiça própria, orgulho. O que é a justiça própria? Fazer justiça com as minhas mãos, ir lá resolver, e eu vou colocar essa pessoa no lugar dela. Eu vou arrastar a cara dessa pessoa no muro, no asfalto, e ela vai aprender. Com quantos paus se faz uma canoa? Justiceiro. Beleza. Orgulho, amados. Perfeccionismo é orgulho. Não estou falando que você não precisa ser excelente. A excelência é diferente do perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo ele é feito, ele se manifesta como algo, eu faço algo muito bem feito para que eu não seja criticado, para que ninguém venha falar mal de mim, para que as pessoas me elogiem. Você está entendendo? Eu faço a coisa certa com a intenção errada. Perfeccionismo é isso. Vocês estão entendendo, manos? Como é que o orgulho se manifesta? Arrogância. O que é arrogância? É arrogar. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava vendo, né? Um advogado, ele insistindo que precisava fazer uma sustentação oral, e o juiz bateu na mesa lá e falou: não, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. Eu falei assim: olha. E aí ele trouxe todos os argumentos da lei. Olha, eu preciso fazer. Tem isso, 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 isso. A lei não mudou, excelência. Toda aquela questão. Então, baseado no quê? Aí o cara deu a carteirada. Não, eu sou desembargador de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu tô falando que é, então é. E não deixou o homem fazer a sustentação dele lá. Teve toda uma situação. Então isso é arrogância. Isso é arrogância. E por último aqui, vou falar e nós vamos orar. Fofoca. Fofoca é orgulho. A fofoca, ela, ela vai se manifestar. Fala, nossa, você viu o que fulano fez? Você viu a roupa que ele usou? Como que pode? Então, no fundo, eu me vejo melhor do que a outra pessoa. Mais santo, mais isso, mais aquilo. Então, vou falar mal, vou denegrir a imagem do outro. Porque no fundo, amados, o que vai surgir ali? Eu vou me sobressair. Eu vou queimar o outro para que eu apareça. Ou simplesmente para que eu me sinta bem. Fofoca. Existe um termo chamado Lashon Hará, no hebraico, que significa língua maldita. Quer atrair miséria, quer atrair pobreza, fofoque bastante. Quer que tudo dê errado na sua vida, fofoque bastante. Sabe, irmãos, muitas vezes a fofoca ela é velada. E aí há
há uma... Quando eu falo que ela é velada, vamos dizer assim, amado, você está na igreja, e aí, de repente, a pessoa ela tem ali uma impressão. Nós temos que orar para o pastor, porque o pastor não está bem. E ele está bem, está lá com a família, está, né, tá bem. Mas uma pessoa, quando ela está debaixo de um espírito de inveja, de fofoca, muitas vezes ela quer a importância, ela quer a atenção das pessoas para ela. Então ela começa a falar, olha, fulano de tal não está bem. Então ele quebra o nível da importância, né, da honra ali, da importância, e traz para ela. Ou muitas vezes a pessoa, vou trazer ali no termo da vitimização, né? Ela traz a atenção para ela. Gente, orem por mim, que eu estou numa luta, e sabe, e atrai atenção para ela. E aquele orgulho acaba sendo sedimentado na vida da pessoa, e você acaba fortalecendo aquela dinâmica. Vocês estão entendendo, irmão? Não sei se está dando para entender, se está meio coisado. Mas a fofoca, ela, muitas vezes, ela vai nessa questão de denegrir e no fundo, eu acabo me achando melhor do que a outra pessoa. E acabo colocando rótulos que não existem. E muitas vezes o inimigo ele vai agindo por conta, irmãos, não é nem por conta de gente enviando feitiço, né? Fazendo obra de bruxaria. Ali é porque tem crente falando mal. Aí Satanás pega aquela palavra, pega aquilo ali e começa a agir em cima daquilo. Cuidado, amados, cuidado, cuidado, cuidado. Amém? Vamos nos arrepender, amados? Vamos levantar um período aqui. Fala assim, meu pai, olha aí, eu venho diante da tua presença e eu quero te pedir perdão. Eu quero confessar os meus pecados de orgulho e de arrogância. Todas essas características e frutos que eu mencionei aqui, Senhor, eu quero me arrepender. Por todas as vezes que eu fluí com prepotência, com vaidade, querendo atalho, zona de conforto. Peço perdão pela falta de perdão, porque a tua palavra diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Peço perdão pela mentira. Peço perdão pelo desrespeito. Peço perdão pela falta de autorresponsabilidade, pela crítica infundada, pela autossuficiência. Peço perdão pela ingenuidade. Peço perdão pela desobediência e pela teimosia, pela lentidão em obedecer, pela insatisfação, por reclamar de tudo e ver tudo negativamente. Peço perdão, Senhor, pela ingratidão, pela desonra, pela inveja, pela impaciência, pela vitimização, pela falta de compaixão, pela justiça própria, por fazer as coisas na força do braço, pelo perfeccionismo, pela arrogância, pela fofoca. Senhor, me perdoa, papai. Ó Yahweh, Yahvé, eu confesso o pecado que enraizou-se no meu coração. Como fariseu da parábola de Lucas 18, eu me exaltei acima dos outros,
buscando a minha glória ao invés da tua. Eu me orgulhei de conquistas, talento ou posição, esquecendo que toda boa dádiva vem de ti. Conforme Tiago 1:17. Minha arrogância feriu relacionamentos, desonrou a sua soberania. Falhei em me humilhar, como ordenas em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os curarei. Eu não honrei os outros acima de mim, Filipenses capítulo 2. Nem busquei a tua face com humildade, bloqueando a tua graça, pois Deus resiste aos soberbos. Perdão, Senhor, por toda soberba, por todo orgulho, Senhor, por toda arrogância, Pai. Senhor, eu me arrependo do orgulho ancestral dos meus antepassados, pelos padrões de orgulho da minha família, por todo padrão hereditário, padrões de arrogância, de autossuficiência, de desprezo, que trouxeram divisão na minha linhagem. Quebra essas cadeias. Yahweh, Senhor Jesus, como fizeste com Nabucodonosor. Oh, Pai, tenha misericórdia. Restaura em mim a humildade de Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se humilhou a si mesmo. Purifica o meu coração para viver para a tua glória, refletindo a tua mansidão. Em nome de Yeshua. Amém. 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 Amém, queridos. Começamos aqui ministrando sobre orgulho. E fiquem para casa, um exercício para casa. Veja quais são as áreas de orgulho, de resistência, da dificuldade ou da lentidão em obedecer. E todas essas áreas, passe aí um pente fino na tua vida e deixa Deus trabalhar. Amém? Aleluia. Reflita. Quais são as áreas do orgulho que ainda precisam ser trabalhadas? Amém? E amanhã a gente se vê nesse mesmo canal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.